Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Voz da Sabedoria. Já estamos aqui na nossa segunda temporada do ano de 2026. Começamos esse nosso programa em abril de 2025 e já estamos chegando aqui a quase um ano de caminhada. Eu já quero agradecer a vocês aí, toda a nossa audiência, você que tem se inscrito, tem se inscrevido no canal, você que tem compartilhado cada episódio, você que está aqui juntamente conosco nessa vibração, frequência e energia. E o nosso episódio de hoje, gente, promete. Na nossa convidada, ela foi uma pessoa que ela foi forjada na dor, forjada no processo, forjada em meio aos caos. E hoje ela vai estar aqui compartilhando chave poderosérrima para as nossas vidas. Então, já prepara aí seu copo de água. Você que é muito emotiva, sinestésica, que se conecta, prepare também o teu lencinho, caneta, papel, porque aqui nós vamos ter uma verdadeira aula de como sair do caos, dar a volta por cima, permitir ser moldada por Deus para de fato cumprir o seu propósito, a sua missão aqui no mundo enquanto ser humano. Então, já compartilhe em todos os grupos. Eu sempre falo que eu permito que compartilhe nos grupos de fofoca, de condomínio, de família, todos. Aqui você é livre para compartilhar, para deixar seus comentários, para nos seguir nas redes sociais. Então, não é sobre isso, Adelita? Vamos que vamos. Então, nós hoje vamos falar sobre a pessoa ser forjada, né? Forjada de vários sentidos, né? E o nosso provérbios hoje é o 31:25. Força e dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Você é uma pessoa preocupada com o dia de amanhã? Você vive mais o dia de amanhã do que o de hoje? Você vive nessa preocupação? Ou você está só achando que um dia vai acontecer e nada acontece? Essa pessoa hoje vai nos dar informação de como ser forjada, de vários sentidos, né? E como realmente é viver o novo de Deus. Né, Cris? E é isso aí. Estamos aqui com a doutora Cristiane. Que honra, muito obrigado por vir aqui compartilhar com a nossa audiência a sua história de vida, todo esse processo que você foi forjada em meio ao caos, mas foi ali nesse caos onde Deus ele tratou, lapidou, afinou. E hoje você está aqui para compartilhar para o mundo quem você é. Fique à vontade. Obrigada. É um prazer estar aqui no podcast Voz da Sabedoria e falar um pouquinho, né, do que eu passei. Não define o início da minha trajetória, não define ao destino que eu quero chegar. Então, quando você visualiza as suas dores, os seus traumas, toda a sua vida, do início, e você troca a visão, você visualiza de uma forma de bênção, você vai externar no teu presente uma forma que, como que eu posso dizer? Libertadora. Estou falando um pouco em enigma, porque até mesmo para não dar os spoilers, né? E tudo mais. Mas eu quero que você fique aí, porque hoje é você que está preso às suas dores, está preso às consequências da sua vida, que está preso no passado, né? Com certeza hoje você vai tirar uma resposta dentro de você. Eu me chamo Cristiane Magno, sou psicanalista, escritora, também trabalho na área do psicossocial, trabalho, né, no corporativo e temos vários trabalhos aí referente à sociedade. Que ótimo. Então já vamos começar aqui a nossa entrevista com essa primeira pergunta. Cris, houve um momento em que você percebeu que Deus estava te chamando, mesmo com sua vida ainda em desordem? E como que foi esse cenário? Sim. Isso foi extraordinário. Quem vive a espiritualidade vai entender. Eu tinha em torno de uns 8 anos. Eu fui ao monte, sou cristã, e eu fui ao monte quando a minha mãe aceitou Jesus Cristo, entre 8 e 9 anos. E eu não sabia, mas geralmente as pessoas que são bem pentecostais, eles tinham o hábito antes de ir aos montes. Uhum. E nesse monte eu tive uma visão. Eu não sabia porque era uma criança, né? E eu vi as folhinhas pegando fogo. Eu, nossa, que legal, que
coisa linda. Eu peguei uma folhinha daquela, eu tinha uma Bíblia e coloquei, achando que aquele fogo que estava naquela folha, que eu estava visualizando, ia ficar eternamente dentro da minha Bíblia. E ali eu descobri algo sobrenatural no mundo espiritual. Que como que uma criança vai ver algo assim, né? Ela não entender. Eu não tinha resposta para aquilo, mas eu me permiti. E ali eu entendi que tinha algo para minha vida. Não entendia, não compreendia, mas eu me permiti viver. E na espiritualidade eu tenho muitas experiências, né, no mundo espiritual, que me fizeram permanecer no mundo real com força, com determinação e com coragem. Então foi esse momento quando eu conheci o mundo espiritual, conheci a Deus, mesmo não entendendo, com liturgias e tantas coisas, com a Bíblia em cima de uma mesa, aquela, né, mania que a gente tem de não ler as escrituras, mas isso são hábitos familiares que é constituído dentro da gente, né? Então, assim, para mim, eu tendo a minha Bíblia ali, já me protegia. Mas depois a gente vai aprendendo, vai vivendo e tá tudo bem. Se você está nesse processo, tá tudo bem. Mas se permita em aprender e a ter experiências de fato, porque algo clama dentro de você. E ali clamava algo dentro de mim. Uau! Muito forte. Desde cedo, olha só, ali nessas experiências, eu também já tive muito esse momento de ver aqueles foguinhos. Imagino quanto as emoções que foram despertadas dentro daquela criança, né? Sim, sim. Mas só que tem as feridas. Sim. Quando você se torna diferente, em um ambiente, eu falo muito sobre ambiência, porque a ambiência sempre quer te calar quando você é diferente. Nesse mesmo momento, assim como eu destravei em algo, vem algo para te tampar. Sim. Sempre tem alguém que não vai te entender, não vai compreender, tem um adulto que vai te bloquear de alguma situação. E não foi comigo diferente. Eu fui batizada no Espírito Santo, mas só que eu não tinha sabedoria nem diligência de controlar aquilo que estava explodindo dentro de mim. E aí estava na igreja, em qualquer lugar, eu começava a falar em ministério. E aí uma pastora pegou e falou assim, isso não é de Deus. Isso é demônio, né? Isso como é que foi? Deixa eu lembrar aqui. Heresia? Brincadeira? Não era de heresia, é um nome que eu não me lembro agora, mas ela falou que não era de Deus aquilo lá, que eu me lembro. Nossa, eu estava tão ali, impactada, e as crianças, quando eu pegava nas crianças, elas vinham aquele mover e elas começavam, era um sobrenatural. Porque eu estava sedenta, eu tinha recebido algo, mas só que eu não sabia como controlar aquilo. Não chegou nenhum adulto e dizer assim, Cris, vamos direcionar isso? Assim como Samuel teve o direcionador dele, o pai direcionando Samuel, quando Samuel foi lá, pai, só me chamou? Né? Era Deus que estava chamando ele. E foi 3 vezes. E aí ele percebeu que Deus estava chamando Samuel. E aí foi direcionado, vai para tua cama e pede, fala, meu Senhor. Então ele teve um direcionamento. Eu não tive. E aí eu bloqueei, murchei aquilo. Falei, não. Quando vinha aquele negócio, eu bloqueava. Isso é um espírito de dúvida, não posso. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Entendeu? Quantas pessoas estão sendo silenciadas no cristianismo, no meio espiritual, de fazer a obra do Senhor dentro de algum ministério, por causa de algum discernimento. Somente isso. Né? E a liturgia congregacional e toda essa forma religiosa que eu aprendi, depois eu separei, porque eu vivi por um tempo magoada referente ao evangelho, mas não é o evangelho. Quando eu aprendi isso, tudo é aprendizado, gente. Então, quando eu aprendi, eu falei, uau, não é sobre o meu Deus, não é sobre Jesus, né? Sobre quem está na frente. Elas são pessoas normais, vão pecar e vão fazer, estão sofrendo também. As lideranças estão doentes também. Então, elas vão dar aquilo que elas aprenderam. E aí eu comecei a ter essa compaixão, visualização referente aos pastores, às igrejas, e respeitando a liturgia de cada um. E eu fiz o curso, né, também de teologia, sou formada pelo treinamento Rema, e aí me despertou ainda mais o conhecimento
ele gera sabedoria, sabe quando? Quando você pratica, quando você lê. Quando você estrutura e lê a leitura bíblica com discernimento do Espírito, você, de fato, vai entender e analisar. Opa, o que isso quer falar para mim? É isso. Uau. É isso que, pelo que você está falando, muitas vozes tentou te parar, né? Tentou mudar a tua rota, né? Sim. A direção que você estava. Você já tinha um chamado, né? Desde criança, que muitas vezes Deus nos marca desde a infância. Nós já somos inclinados a fazer algo que é Ele que está falando, né? Mas muitas vezes as vozes nos param. E aí eu quero te perguntar, o que dentro de você dizia, eu não estou pronta, não estou pronta, mas mesmo assim te fez continuar? Vamos lá. Só dando uma deixa da sua fala. Tá lá em Jeremias 1:5. Você é escolhido desde o ventre Isso. da sua mãe. Então, quando você é Uhum. convicto nisso, você já é vitorioso, porque você, em milhares de espermatozoides, você venceu. Já foi escolhido ali Uhum. para algo. Isso. Já é vitorioso. Aí vem o quê? O mundo uterino. O mundo que a tua mãe registra ali, o momento que ela está passando. E vai muito na identificação já da construção do indivíduo. Dentro do útero, está construindo as suas primeiras emoções e os seus primeiros traumas. O que a mãe está passando? E reflete muitas das vezes naquela pergunta que o indivíduo fala: poxa, eu estou sentindo isso, eu não sei de onde que está. Que vem. Às vezes está no teu inconsciente, que foi registrado dentro do útero da tua mãe. Às vezes ela viveu num relacionamento tóxico, viveu em uma situação de 9 meses, que foi o mundo que você estava ali, nasceu. O primeiro momento que você foi fecundado ali entre o papai e a mamãe, você já gerou teve uma explosão ali, algo sobrenatural. Milhões e milhões de energia, um boom. Já pensou? E aí você vai na formação, sendo formado, construído, você confortável, você vai vendo que se a sua mãe está sendo reprimida, e você vai reprimindo o útero, o teu comportamento, geralmente quando você vê as crianças nascendo, se ela é muito hiperativa, se ela chora muito, se ela é muito melancólica, tudo no comportamento quando a criança nasce. É referente à saúde uterina da mãe, na gestão, entendeu? E quando você fala isso sobre você já desde criança, na verdade, desde antes, desde no espiritual, eu creio que Deus já me escolheu. Então, assim, como Josué, como vários outros profetas, né, que vieram, como você, como a nossa amiga, somos escolhidos. E é isso. Quando nós entendemos no mundo espiritual a nossa identidade, para que a gente veio para essa terra. Qual foi a pergunta mesmo? Perdão? Não, eu não estou pronta, mas mesmo assim eu continuo. E focando nisso, que não me sentia pronta referente a essa pergunta, como eu falei, eu fui, pelo não entender e experiências, a família disfuncional, família que não tinha futuro nenhum. Gente, eu vim de uma família da época do MST, né, de invasões e tudo mais. Eu morei em casa de lona, né, e tudo mais. A minha mãe é uma mulher extraordinária, muito forte. E o conhecimento, ele salva e transforma as pessoas. E eu sempre fui muito observadora, muito observadora. Eu aprendo observando. É tanto que eu tenho várias habilidades. E eu precisei também ter várias habilidades para poder caber e ser necessário onde que eu vivia. E quando foi que eu despertei, se eu te falar uma data específica, eu não tenho. Eu só precisei sobreviver. Então, eu sobrevivi naquela época, até um tempo atrás. Hoje, quando eu entendo o que é minha missão, entendo o que é meu propósito, eu já tenho um foco, eu já tenho um destino. Então, eu não sobrevivo. Então, eu não posso te falar sobre quando,
porque eu creio que eu já nasci nessa confusão louca. E quantas pessoas que estão nessa confusão ainda não sabem? Você nessa forja foi se forjando, foi se habilitando, foi conhecendo, foi fazendo, até chegar até aqui. Sim, várias habilidades. A minha primeira habilidade foi o quê? Babar. Primeiro eu vendi din-din. Eu tinha 7 anos, din-din, cascalho, não sei, tem gente que fala sacolé, cascalho, que é uma forma de pastel sem recheio. Eu vendi cocada de mamão, que a gente pegava os mamão nos quintais abandonados na época. Aí depois eu fui para ser babá, foi a primeira vez que eu fui trabalhar na casa de alguém. Babá, depois empregada doméstica, manicure, pedicure, massagista, depiladora, cabeleireira, especialista em colometria. E aí depois foi indo. Sempre empreendendo. Mas quem ensinou foi minha mãe. Eu precisava ajudar ela porque era a filha mais velha. E a minha mãe era uma mulher solteira, uma mulher que já tinha 2 crianças e precisava se manter, trabalhar. E olha para você ver, quantos pais, eles são ausentes, as filhas, elas estão o quê? Elas estão abandonadas para que aconteça algo. Né? Então, foi nessa necessidade de elas trabalhar que ela nos deixou vulneráveis. Vulneráveis a quem? Abusadores. Vulneráveis a pessoas, abusos e tantas outras questões. Que eu também passei por isso. Nossa. E imagino o quanto que é. É para essas meninas, sem essa figura paterna, tudo isso. Mas olhando para o lado tudo, nós trazia essa figura para o Criador, né? Sim. O nosso Deus. E eu acredito que foi isso que manteve, assim, vocês firme, resiliente a todo esse processo. E hoje você é o exemplo, né? De que é possível, sim, sair desse lugar de de paralisação, que é possível, sim, dar a volta por cima, que é possível, sim, vencer todos os processos. E aí eu quero te perguntar, qual foi a maior transformação que aconteceu em você antes de qualquer mudança acontecesse ao seu redor, ali em volta? A maior transformação, quando eu estava na beira do abismo de alma. Eu estava desesperada, porque várias vezes eu fiquei num desespero. Várias vezes. Hoje vai ser o dia do ponto final. Hoje eu preciso desistir. Não aguento mais. Não consigo mais lutar. Eu já estou cansada. O corpo já não estava aguentando, porque você gera doenças psicossomáticas. Eu tinha uma fibromialgia muito tensa, que eu ficava, a minha musculatura, ela pegou num grau que eu cheguei a tomar morfina, de tantas dor musculares, que elas ficavam muito tensas, paralisava na cama. Tinha uma dor na perna que, devido à fibromialgia, que parecia que todo mundo achava assim, deve ter um negócio feio aí, né? Porque eu vivia puxando a minha perna. Era como se eu fosse paralítica. E era uma inflamação que eu tinha no nervo ciático, que uma mulher de 30 anos, doença como se eu tivesse 70 anos, tá? E eu sempre lutava. Quando eu ia, parava doente, ficava na cama 3, 4 meses. Aí depois eu dava aquela melhorada, aí eu ia feito louca. Não, eu tenho que aproveitar. Aí pegava a faxina, pegava isso, pegava aquilo. E eu ficava 10 horas, 20 horas trabalhando, quase dormia 2 horas, porque eu tinha que aproveitar aquele momento que eu estava bem, que eu tinha me recuperado. Aí quando eu ia no meu limite, olha como que é, né? Quando eu ia no meu limite, eu baqueava de novo, parava 3 meses, 2 meses. E aí eu estava nessa vida. Então chegou um momento que eu não aguentava mais isso. E eu falei, não, eu preciso parar, eu não aguento mais. E aí foi quando eu engravidei da minha 3ª filha. E aí eu subi, porque eu não queria mais ter filho. E foi num namorado, eu estava namorando com uma pessoa, e numa troca de remédio, né, eu engravidei da minha filha. E eu não queria. No primeiro momento eu falei, como assim? Eu não quero repetir o mesmo ciclo que a minha mãe. Porque a minha mãe já tinha filhos de pais diferentes, cada filho era um pai diferente. E eu não queria isso para mim. E quanto mais você tem medo,
acontece. Acontece. E aí eu fiquei, sabe, impactada com aquilo, nervosa, triste. E aí eu peguei um punhal, não, um canivete. E eu sentei assim, no chão, onde que eu estava, e marcava o punho. Hoje, e aquele negócio assim, não, minha filha estava, meu filho mais velho, ele estava com 15 anos, e minha filha do meio estava com 10 anos. 9 para 10 anos. E aí eu fiquei ali, né? Será que ela estava para a escola? Eles estavam para a escola, tudo mais, era de manhã. E eu peguei a Bíblia com tanta, eu falei assim, Espírito Santo, Deus, cadê o Senhor? Cadê? Que a gente faz isso, né? Cadê? Deus, cadê o Senhor? Que por mais que eu faça, na época eu já ofertava bastante, mas eu estava presa a liturgias, né? E aí eu falei, cadê? E aí joguei a Bíblia assim, não, isso aqui já não serve mais para mim, porque parece que quanto mais eu estava presa à religião, eu estava presa a pessoas. Verdadeiramente eu não tinha acessado algo que eu já tinha acessado quando era criança, mas foi tampado. E eu não conseguia acessar aquele processo e ter uma paz genuína e entender o que estava acontecendo comigo. E nesse dia que eu falei, é hoje que eu vou fazer. Na hora que eu apertei, que fez o risco, ela falou assim, não faz isso. Tua filha, quando chegar, ela vai te ver. O que você quer deixar na visão da tua filha? Nossa! Que era a Vitória, que é a Vitória. E eu comecei a chorar, joguei o canivete, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Eu vou começar de novo. E naquele dia, lembrando assim, me emociona. Porque É o seu espaço. Aqui tudo é permitido. ai, Jesus. Hoje a minha filha é uma benção, Ashley. Eu entrei numa depressão na época porque eu não entendia, eu me sentia só, fui abandonada pelo pai dela. Então, assim, aconteceu algumas coisas que tinham acontecido com a minha mãe. E aí eu fiquei 15 dias numa cama, sem tomar banho, sem querer viver. Eu só pedi assim, eu não tenho força. E aí no dia 10 de maio de 2010, Dia das Mães, segundo domingo, Dia das Mães, a minha filha chegou da escola com um CD, na época era CD, e ela veio com uma imagem que eu creio que tem no YouTube ainda, diz assim, carta de um bebê para uma mãe. Profundo. E ela falou, mãe, eu tenho um presente para a senhora, do Dia das Mães. Senta aqui. Aí eu, minha filha, eu já estava quase 6 meses de gestação e eu ia doar, minha filha. Eu não queria. E aí eu peguei, né, sentei no sofá e fui assistir. Ela colocou lá no DVD e tudo mais. E ela pegou e falou assim, mãe, presta bem atenção. Ela colocou no volume bem alto, aí começou. Mamãe, eu sei que não tá fácil. E aí começou a falar a mensagem, né? E ela do meu lado, pegou a minha mão. Então, minha filha, Vitória, hoje ela tem 25 anos, ela teve um posicionamento que não era dela. Sim, foi Deus usando a vida dela. Não era dela, maturidade. E depois que a bebê nasceu, ela me ajudou muito. Ali eu aceitei minha filha, ali no outro dia eu já acordei, tomei banho. Já fui fazer, sempre eu trabalhei com artesanato. Quem tem muitas habilidades, precisa sobreviver financeiramente, então eu comecei a fazer chinelas bordadas, estava na época em pedraria, moda, tudo mais. Eu comecei a fazer, comprei chinela, comprei isso. E tudo que eu faço sempre dá, mas eu não persistia. Eu não tinha estabilidade. Quando estava no início, eu parava, porque eu já estava cansada. Porque eu iniciava uma coisa com muito gás, ia tal, isso, aquilo, outro. E aí eu não aguentava o gás que eu dava na atenção, aí eu ficava doente. Aí eu adoecia, parava tudo. Tudo novamente.
Começava do zero de novo. E foi um hábito construtivo e desconstrutivo, construtivo e desconstrutivo. Então, nesse dia, eu entendi que Deus tinha algo além. E eu precisava aprender aquilo. Eu precisava quebrar aquelas maldições. E como quebrar? Então, foi nessa época que eu comecei a dizer, não, eu não vou seguir liturgias congregacionais, eu não vou seguir pastores, eu não vou... eu preciso entender este mundo espiritual, o que está acontecendo comigo, porque tem muito além. Né? Na época, antes de a minha mãe participar do cristianismo, ela participou do Umbanda. Então, eu e minha irmã mais nova, a gente foi oferecida no candomblé para Iemanjá e ela para Pombagira, entendeu? Então, teve toda uma trajetória espiritual desde o início, desde o meu ventre. Sim. Entendeu? Desde o ventre da minha mãe. Então, teve uma perseguição. Minha mãe é uma mulher de Deus assim, extraordinária. Então, começou uma perseguição. A minha avó também é uma mulher extraordinária. Entendeu? Então, se eu for falar o que já aconteceu no mundo espiritual, já aconteceu no candomblé, de um macumbeiro ir lá curar minha avó, demônio cura, gente. Sim. Demônio cura. Minha avó foi curada uma época. E assim, coisas extraordinárias acontecem no mundo espiritual. E a psique é real. Hoje nós sabemos, né, tem um filme aí, que nós sabemos que o ser humano ele pode ter até 26 personalidades, mudando aqui um pouco de assunto, até 26 mentalidades. O cérebro, ele estrutura o comportamento, até o teu corpo ele muda quando você toma uma decisão e começa a treinar o teu cérebro. Olha que incrível essa máquina que você tem. E eu ficava todo o tempo, porque era o que eu tinha aprendido, a dor, as crenças e tudo aquilo do sofrimento, o que estava registrando no meu cérebro. Você precisa sentir dor, você precisa estar sofrendo, você precisa estar na escravidão. E não foi fácil, não é fácil. E tudo que você falou aí, né, de toda essa dor que tinha um porquê, né, dessa dor, porque sobre essa dor que você está sentindo, até lembrei muitas coisas que já passou em mim, né, desse tipo de dor, né. Sim. Por exemplo, da perna, né, da coluna, que o corpo vai falar, né? Me moldou muito. Então, com você também teve várias trajetórias, várias experiências, né? Várias ambiências diferentes, várias coisas espirituais. Tudo isso te forjou. Sim. Né? E se você acha que se você não tivesse recebido todas essas experiências, você seria a Cris de agora ou seria uma outra pessoa? E o porquê? As decisões, né? Vamos lá. Duas pessoas, elas podem sofrer o mesmo trauma, viver na mesma família. E elas podem ter vidas completamente diferentes. Né? Completamente diferente da visão que elas querem viver. Do que elas estão ali, do conhecimento, de permitir, de se reeducar, ambas têm a mesma oportunidade. Aí você me pergunta, Cris, por que tantas pessoas ímpias, pessoas do mal, que fazem sacrifícios humanos e aquilo, são bilionárias? E por que pessoas que são gente fina, gente de Deus, gente que cuida, salva vidas, estão na miséria? Então, assim, o que acontece? A decisão de você estar ali, e não é sobre dinheiro, tá? Não é sobre dinheiro, é sobre decisões, muitas das vezes, de permissão ali. Então, assim, as pessoas vão sofrer o mesmo trauma, a mesma consequência, mas a decisão do que ela vai fazer com a história dela. Ou ela vai ficar presa naquilo que é no passado, porque o teu passado, ele vai te impedir de viver o teu futuro e de você crescer, de você não ser mais a Cris que era ano passado, eu não ser a Cris que foi ontem, porque talvez ontem não foi legal, bacana, não foi nada, e aí eu estava chateada, talvez eu fiquei na cama o dia todo, e tá tudo bem, e hoje eu tô legal, isso, aquilo, outro. Isso é viver, não é sobreviver. Sobreviver é quando você está todo o tempo lá no teu passado, todo o tempo amargurado. As tuas palavras é todo o tempo te condenando e culpando o outro. Né? Então, quando eu teve esse despertar de escolher e me tornar a mulher que eu sou, eu tive que trabalhar comigo mesmo.
no meu cérebro. Eu precisei ter referência. E na miséria, na escassez, as crianças de favela, as crianças que estão aí, elas não têm uma referência saudável. E como eu escolher uma referência saudável? Eu fui entender o que era referência, gente. Pouco tempo. Então, assim, tem o quê? Uns 6 anos que eu comecei muito a me identificar com a Joyce Meyer, com a Damares, né? Agora a Michele Bolsonaro. Então, quando você tem uma referência do que você já está fazendo, nossa, ela tem um jeito que eu quero manifestar em mim. Então, você está visualizando e você começa a estruturar aquilo que é real e você se adaptando. E quando eu entendi sobre essa personalidade, que eu posso construir a minha persona, que eu posso construir a minha pessoa, não perdendo a essência. A essência é a única coisa que não se muda. Entendeu? Você se nasce com ela, você está desenvolvida com aquela essência. Então, assim, você entender sua personalidade, você entender quem você é. Gente, quando a pessoa fala assim, quem é você? Tá, a de ontem, de hoje ou de amanhã, né? Agora, se você me perguntar qual é a minha essência, a essência da Cris é genuína. É uma criança que não tem problema nenhum de receber a educação, de receber um conhecimento. A Cris, genuína, a essência da Cris, não tem problema de receber um não ou de falar um não. Antigamente, não. Quando a pessoa falava não, meu coração ficava pum, 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 pum. Meu Deus, eu fiz algo errado. Aconteceu, não, o que eu fiz? A pessoa não gosta de mim. E isso, aquilo, outro. Eu preciso fazer mais, eu preciso mudar a situação que ela está do sentir dela, referente ao olhar que ela tem da minha pessoa. E hoje, Cris, vamos naquela câmera centralizar. Olhando para tudo que você já passou, todas as suas experiências, esse processo de inconstância, de autossabotagem, que isso aí também tem tudo a ver com todos os cenários, né? Sim. Qual mensagem que você deixa aí para nossa audiência, mulheres que estão se identificando com a sua história, mas que elas não tiveram ainda esse insight, essa decisão? Fala assim, dia 23 de dezembro de 2020 foi o dia do start. Foi o dia que eu me permiti sair daquele lugar que eu tinha me colocado. Qual a mensagem que você deixa para essa mulher que se colocou no lugar onde não é o lugar dela, que Deus até está falando, mas que ela ainda está presa ali, não encontrou aí essa, sabe assim, essa garra, essa permissão para ir além, para romper? A frase que eu quero te deixar é: toda história é válida. Valorize a sua. Porque não queira que as outras pessoas valorizem a sua história. Você tem que valorizar a sua história. Porque um dia, o meu primeiro podcast que eu gravei, eu contei um pouco disso que eu vivi aqui, que eu falei para você. E me falaram, Cris, será que isso não foi fantasia, melancolia da sua história? E talvez você inventou? Então, às vezes, tem situações na tua vida que você vai viver tantas coisas que você, meu Deus do céu. E você é uma mulher foda, você sobreviveu a tantas coisas. Se você não acreditar naquilo que você viveu, que você, nossa, eu passei por isso, perdão, eu sobrevivi. Nossa, minha vida foi isso e está me tornando, e eu estou deixando de falar, eu estou calada porque as pessoas não vão acreditar, eu estou calada porque eu posso salvar uma outra pessoa. Talvez uma mulher passou essa situação. Eu nunca tinha falado referente à minha filha, o que eu passei, mas talvez você que está aí, tá gestante, não queria esse bebê, e ele não tem culpa. Não tem culpa. E ele veio para um propósito. Minha filha escreveu um livro com 10 anos. Nossa. Ela já está no 4º livro. É uma menina extraordinária. Ela é mini psicanalista, porque enquanto eu estava estudando a psicanálise, ela estava ali comigo. Entendeu? E fora assim, ela é super hiperativa. E aonde que ela chega, ela quer resolver as coisas. Ela tem uma linguagem muito dinâmica, porque ela cresceu ali no meio de adultos. Então, assim, às vezes ela é mal compreendida no meio dos coleguinhas, o bullying e tudo mais, porque ela
ela resolve algumas questões. Ela vê soluções onde o pessoal fala, mas como assim? Eu falei, mas só isso? Por que tu tá fazendo isso? Você faz isso, isso, isso. Então, é uma menina extraordinária. Então, valorize a tua história. Valorize. Valorize, conta. Não seja mais omissa com a tua história. E aí, eu sempre costumo falar, Cris, que se for para se comparar, se compare com o seu erro do passado. Porque quando a gente tende a se comparar com a régua do outro, de que é sempre se diminuir, não, mas se compare, observe. Observe os seus avanços, as suas conquistas. A Vandiane de ontem não é a mesma Vandiane de hoje. E assim nós estamos evoluindo a cada novo amanhecer. Então, se permita, ouse ir além dos seus limites, ouse se autodesafiar, ouse a não aceitar aquilo que falam para você que tem ferido a sua identidade. Então, a Cris, ela enfrentou tudo isso. Agora, imagina se você desse ouvido a essa pessoa que te fez essa suposição. Será que você não está criando essa história, uma fantasia, o mundo do Bob? Então, né? Na hora eu fiquei assim, eu falei, você fica, né? Porque primeiro, você está iniciando, eu não entendi esse mundo business, eu não entendi, eu sou do estado de Rondônia, eu vim para São Paulo para outra questão, e Alphaville me escolheu, esse mundo me escolheu, de repente eu estava no palco do Pablo Marçal, de repente eu já estava escrevendo, de repente eu já estava assim, como assim? De repente? Porque quando você está disponível, mesmo que você não entenda, você vai viver o teu propósito para aquilo que você nasceu. E quando você analisa o ambiente e eu pertenço a algo além, eu valorizo a minha história. Quando eu valorizei a minha história e identifiquei isso, as coisas vão fluir. Quando você menos pensar, uai, estou vivendo isso? Como assim? Você já está vivendo o sobrenatural. Então, valorize o hoje. E eu tenho mais uma frase, posso? Pode. Salmo 23. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quem que tu está fortalecendo? Não tem aquela história do cachorrinho, né? Uhum. Do cachorro forte, o cachorro mau e o cachorro bom. Você está alimentando quem? O teu cachorro bom ou o teu cachorro mau? É isso. É isso. Ela falou, Obrigada. Filipenses 4:13, né? Tudo posso. Filipenses, Tudo perdão. posso naquele que me fortalece. Obrigada por corrigir. Então, essa palavra que ela acabou de falar, né? É uma palavra que tem que ser um jargão para nossas vidas. Não deixar o outro achar que a gente está com historinha, está com coisa, mas saber que podemos algo grandioso de Deus. E quando ele tem algo grandioso, nós, né? Ele vai nos forjando, vai nos levando para uma nova história. Então, não exclua a sua história. Se é para você se comparar, como a doutora falou, se compare com a sua história e veja o quanto você está evoluindo hoje. A doutora Cris, ela foi forjada, foi moldada, né? E hoje viveu muita resiliência e hoje está aqui contando essa história. Então, conte você a sua, que você também pode. Né? Marque a sua vida a partir de hoje, para que você viva o novo de Deus. E hoje empreender na minha vida é transbordar na vida dos outros. Eu escrevi um livro, estou escrevendo o segundo, temos o projeto aprovado, né, no Ministério da Cultura, onde ajudamos empresários a investir, que é pela Lei Rouanet, e tem outras questões aí que transbordaram através da minha vida. Né, ensinando outras mulheres, assim como vocês, Parabéns. a fazer os seus projetos no social de forma certa, correta e, principalmente, transbordando. Isso. Ô, Cris, agora fala aqui para nossa audiência como que eles fazem para te acessar nas redes sociais. Apresenta aqui também um pouquinho aqui do seu trabalho que você trouxe, para quem quiser conhecer, saber mais sobre sua vida, sobre você, sobre aquilo que você transborda para o mundo e, de certa forma, contribuindo, né? Facilitando, tornando mais fácil a nossa jornada. Sim. O meu Instagram é @Cristiane Magno Oficial. Todas as páginas, no YouTube, TikTok, todas elas é @Cristiane Magno Oficial, aonde você pode estar encontrando os nossos livros, os nossos materiais. Na bio está todo o nosso catálogo lá. E eu quero apresentar, nós temos um projeto também, que é o Impacto, onde a gente dá o treinamento de pessoas, um treinamento gratuito, um evento que é gratuito,
né, o impacto, onde que a gente fala sobre a ambiência. Como que a gente entrega esse material falando sobre a ambiência, como ela vai identificar a sua ambiência. No final do treinamento, que são 8 horas, tem uma certificação, onde ela recebe a certificação, e tem os testes onde que ela identifica a sua dor, a sua primeira dor. E, além desse teste, tem também o resultado de como ela vai resolver isso. Então, primeiro, você precisa saber e você precisa fazer. Não adianta você saber. Você precisa dizer, não, eu quero sair disso. Então, já tem essa ferramenta aqui, onde você recebe, que é totalmente gratuito. Uau! E quando que vai ser o próximo impacto? Que nós duas aqui já estamos, A gente vai. somos as primeiras inscritas. A gente vai. Bora aí. O próximo impacto está para o dia 31, agora, né? Sábado. Semana que vem. E também dia 6 de janeiro. Essa semana ainda, né? Sábado. Janeiro não, já estamos... De fevereiro. Sábado agora, então. Isso, sábado agora. E também, né, não posso deixar de falar sobre o projeto Cultura do Cuidado, onde nós ajudamos empresários a investir no projeto social. Então, eles têm, né, essa força. E é um projeto onde levamos para a escola, ONGs, levamos para qualquer lugar, igrejas. Então, você que tem uma igreja, Cris, eu quero esse projeto, né? Você pode estar levando, ou você que é empresário, Cris, eu quero investir nesse projeto. Como funciona? Simplesmente você vai acessar, né, o site lá, o SALIC, o site do Ministério da Cultura, e procurar Projeto Cultura do Cuidado. Lá tem a conta onde você vai depositar. Cris, como que isso vai ser descontado no meu IR, no meu imposto de renda? O próprio comprovante que você deposita, você manda para o teu contador. E lá, quando ele vai mandar para a empresa, para o IR, imposto de renda, já é deduzido 4%. Então, que extraordinário, né? Sim. Já vai ajudar a empresa. E a empresa vai ter toda uma divulgação que ela poderia pagar, ela vai ter divulgação nas camisetas, nos eventos, no YouTube, vai ter o nome dela lá nesse projeto, né? Ótimo. Então, é dessa forma que a gente ajuda as empresas a entrarem nas comunidades, né? E é um pouquinho. Nós temos também a consultoria Lions, onde a gente ajuda profissionais, psicólogos, terapeutas, coach, pessoas que são terapeutas no PNL, que fizeram cursos digitais, mas não têm a experiência e eles ficam travados. Como que eu vou utilizar minha ferramenta? Eu sei do técnico, mas eu não tenho a experiência. E aí nós vem ajudando esse profissional no primeiro ato. Então, assim, eu pego toda a estrutura dele e é imediato. No primeiro dia você já vê resultado. Ontem entrou um rapaz que ele já tem uma demanda muito... Mas estava bloqueado, como assim? Eu falei, cara, você tem vários seguidores, você já tem uma estrutura e tudo mais. E estava no CLT. E ele estava já testado porque adoeceu e falando, tá, então vou te dar um processo aqui. E é agora. Quando que é para fazer? Agora. Nosso lema é agora. E aí ele foi, com 4 horas ele já mandou o primeiro Pix dele. Uau! Depois, à noite, ele já mandou mais. Então, tá caindo assim lá no QFI dele, vários Pix. Ele falou, Cris, eu não achei. Ele estava com mais de 1 ano com esse projeto parado. E não sabia como. Então, eu desafiei ele, eu ativei, só ensinei o caminho. Então, quando você vê essas coisas acontecendo, você fica extraordinário. Uma psicóloga que, no primeiro dia, ela já teve assim, uma mudança de posicionamento muito grande. Com 40, hoje está com 57 dias. Ela também já começou a fazer seu atendimento. É psicóloga, tá? Seus atendimentos. No dia que ela recebeu o primeiro Pix, ela mandou para mim, Cris, a minha primeira consulta, que eu nunca imaginei. Ela já estava formada há mais de 3 anos. Tá? Então, assim, é extraordinário. Né? E vem outros, PNL, pessoas que estão se matando no aplicativo Uber para sobreviver e tem uma ferramenta extraordinária. E está acontecendo. Começou de uma pessoa que eu comecei a direcionar tal, ano passado. E eu sempre direcionando as pessoas, direcionando e dando certo. Mas eu falei, cara, eu posso... vou fazer uma ferramenta. Isso é muito bom. E aí eu abri. Quando eu falei assim, quando uma pessoa falou, Cris, a tua mentoria vale 30 mil reais. Pode falar de valor? Pode.
a tua mentoria vale 30 mil reais. Eu fiquei assim, como assim? Olha a escassez, gente. É. Como assim que a minha mentoria vale 5 mil reais? Mas eu não gosto da mentoria, o pessoal tá tão... Mentoria... O pessoal não está entregando, nem sabe estruturar a mentoria. E eu estruturo tudo. Eu consigo estruturar a tua mentoria, entregar os slides, te formalizar naquilo. Então, fica tudo estruturado a tua mentoria, você consegue entregar. Os mentores, eles não sabem entregar os calendários deles. Aí eles não conseguem atingir meta. E aí, eu peguei, eu falei, tá, vou fazer um teste. E essa moça que já estava acompanhando comigo, eu falei, olha, eu vou lançar uma mentoria. Tu acredita que me falaram que a minha mentoria valia 30 mil? Ela falou, quanto que vai lançar? Aí eu falei, tu pagaria? Eu falei, sou a primeira a pagar os 30 mil. Uau! Eu sou a primeira a pagar. E eu fiquei assim, uau, gente do céu, como assim? E aí começou eu postar e as pessoas, Cris, você é minha referência. E aí eu pergunto, tem uma dinâmica que a gente pergunta, se me dá 3 referências. E algumas delas mandou essa mulher aqui, quando você vê, e eu olhei assim, meu Deus, eu já estou sendo referência, né? Como assim eu já estou sendo referência? Nossa, eu sou muito grata a Deus, né? Então é isso, sobre isso, e não é sobre dinheiro, porque eu já ajudei muitas pessoas, né, referente a isso. Porque quando eu ajudei, elas se permitiram, elas confiaram em mim, eu aprendi, vocês não sabem o quanto que eu aprendi. E hoje está aí, a mulher que eu estou me tornando. E olha, você que está aí, te segura, senta no banco. Se você não andar comigo junto, você vai ficar sentada e você só vai ver ainda mais o meu sucesso aí, chegando muito além. É isso aí, gente. Muito obrigada a todos vocês que estão nos Gratidão. acompanhando. Compartilha aí o link e vamos para cima. Gratidão. Muito bom ter a sua presença aqui, esses momentos aqui que com certeza foram assim, sabe, nos conectando, falando, nossa, olha, estamos semelhantes, e é isso aí. Quando a gente começa a caminhar junto nessa unidade, nessa identificação, a gente entende de fato o poder da ambiência. Uma ótima semana para todos vocês. Não sei o horário, se é à noite, se é de manhã, se é à tarde, se é na madrugada, mas que você venha desfrutar deste conteúdo com muita leveza, gratidão e se permita viver o novo de verdade. É sobre isso. Gratidão.